Queridos irmãos, queridas irmãs, aproveitemos agora esses ricos minutos que Deus nos dá para juntos, como comunidade, guiados pelo Espírito de Deus que fala na igreja, no meio de nós, em nós, juntos assimilemos melhor, pelo menos alguns pontos que para hoje sejam mais essenciais, mais fundamentais, para que esta palavra de Deus, mais uma vez, encarne-se nessa história da qual fazemos parte, de forma que, encarnada, ela redima, faça de novo a redenção dessa humanidade que tanto necessita, até o momento final de sua caminhada, que é celebrada, como dizia no início, na festa de Cristo Rei, na consumação de toda a criação. Eu começaria contribuindo com essa meditação, lembrando algo que é óbvio, mas que às vezes pelo roldão da vida passa desapercebido. A palavra de Deus é sempre, a cada momento que ela acontece, esse gesto concreto de amor de Deus que se renova conosco, para conosco. A palavra de Deus é sempre prova do amor de Deus. E hoje ela levanta dois aspectos que para a nossa vivência nos seguidores de Jesus são aspectos deveras fundamentais. Se a gente não consegue chegar a vivenciar pelo menos boas dimensões de cada um desses dois aspectos, a nossa vida não se torna boa, ela não tem prazer, ela não tem gosto, porque são dois aspectos que de fato são ingredientes fundamentais para a vida. E a vida em abundância, e portanto uma vida prazerosa, uma vida de alegria, uma vida de abundância. São os aspectos da fé e da gratidão. Nas figuras desses dois estrangeiros, interessante, lá de Naamã, o sírio, na época do profeta Eliseu, e, uma vez mais, do samaritano na passagem do Evangelho. Duas figuras colocadas na palavra de Deus, em contato com dois homens de Deus, o segundo o próprio Deus, Jesus de Nazaré, estrangeiros, que de repente sinalizam para essas duas direções muito melhor do que os habitualmente devotos e crentes do povo de Israel. Sírio, Naamã, ele, uma vez vendo-se curado por ter lavado-se nas águas do Rio Jordão, e para isso o primeiro ingrediente está aí. Ele, ouvindo a recomendação do profeta, não hesitou, foi lavar-se nas águas do Rio Jordão, embora fosse um sírio que não tinha esse hábito de seguir a tradição e a fala dos profetas, mas ouvindo Eliseu e nele reconhecendo um homem de Deus, foi prontamente
às águas do Rio Jordão. Então, a primeira dimensão, a fé. Também os 10 leprosos. Os 10 leprosos. E aí são 10. Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Reconhecendo em Jesus a ação concreta, a palavra de Deus encarnada naquela história que viviam, naquele momento, não hesitam, reconhecem, mestre, tem compaixão de nós. Vão apresentar-se aos sacerdotes, disse Jesus. E prontamente, porque creem, aí então a dimensão da fé, porque creem, vão aos sacerdotes, como recomendava a tradição judaica. Alguém leproso, fora do convívio, para poder ser reintegrado, era preciso ter a carta de certificação da cura, e quem podia dar essa certificação, do ponto de vista legal, civil e religioso, era o sacerdote. Prontamente vão. No caminho já ficam curados. No caminho já ficam curados os 10. O samaritano volta. Então, a dimensão da fé, tanto em Naamã o sírio, quanto nesses 10, os faz, a dimensão da fé, os faz sair, ir, desinstalar-se, desacomodar-se, andar, ir para o Jordão, ir para os sacerdotes, não ficar na morte, na parálise, na inércia. Tudo isso é sinal de não fé. Porque creem, caminham. Porque creem, saem. Porque creem, vão. Essa é a característica fundamental da fé. O capítulo 11 da carta aos Hebreus deixa isso de forma didaticamente elucidada, dando exemplo de todas as figuras onde a fé aparece com tanta nitidez. E ela sempre tem essa característica de sair, de ir, de deixar o antigo, de deixar o inútil para buscar o desejo, o objeto fundamental do desejo que nos dá a alegria, a vida maior, a vida mais abundante. Naamã volta. Olha que interessante. Fez a experiência da fé. E pela experiência da fé, a experiência da libertação e da cura. Os 10 leprosos vão aos sacerdotes, fazem a experiência da fé e têm a experiência da cura. Naamã e o samaritano, os 2 estrangeiros. Estrangeiro era tido como gente que não tem valor. Mas estes 2 voltam. Naamã a Eliseu e o samaritano a Jesus para agradecer. Uma fé sem gratidão é uma fé sem celebração. Uma vida sem gratidão é uma vida sem emoção. Um coração sem gratidão é um coração que não tem emoção. A gratidão, tal como a fé, ela nos desinstala desses elementos tão terríveis e perniciosos para a nossa vida. Ela nos livra
da inveja. Quem tem gratidão não fica perdendo tempo de invejar o que os outros têm de melhor, de bem, de bom, ou de útil, ou de valor. A gratidão já o preenche pelo que recebeu. E a gratidão é essa atitude de saber receber e receber com alegria. Portanto, quem é grato, quem desenvolve a gratidão, quem tem a graça da gratidão, tem a graça da celebração da vida. Esteja onde estiver, na missa, no altar, no bar, na família, no trabalho, na rua. Aquilo que a vida vai lhe dando é motivo mais que suficiente para abrir o coração e dizer: meu Deus, que maravilha, que graça, mas Senhor do céu, eu não tinha visto isso antes. Olha como o Senhor me ama, o Senhor me acompanha, o Senhor me segue, o Senhor está me favorecendo algo que eu nem esperava. Quando a gratidão entra num ser humano, numa alma, as suas fronteiras se dilatam. Por isso que a Sagrada Escritura escolhe a imagem de dois estrangeiros, portanto, de gente fora da fronteira, para falar da dimensão sem fronteira, que é a dimensão da gratidão. Amados irmãos e irmãs, que essa palavra, como dizia no início, que vem como prova do amor de Deus e é meditada aqui sob a orientação e a regência do Espírito de Deus, o Espírito do amor, o Espírito da verdade, o Espírito Santo nessa comunidade, nos faça sair hoje, nesse 28º domingo do tempo comum, com a nossa mente aberta e com o coração disponível para seguir, mesmo quando para situações aparentemente incômodas na vivência da fé, e sempre gratos por tudo aquilo que Deus nos favorece a cada inspiração, a cada expiração, a cada sístole do coração, a cada diástole do coração, movimentos do nosso organismo que expressam a dinâmica da vida, pela qual, tocados pela graça, saibamos ser sempre gratos.